Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem busca descanso, ofereço guarida. Eu sou o que sou o princípio e o fim. Eu sou a água para quem vive tem sede. Eu sou o pão e a todos quero saciar. Eu sou o cordeiro que na cruz foi imolado. Fui morto e vivo, sou Jesus, vem me encontrar. Eu sou o médico e amigo medicinal. Faço do nada grandes coisas de bater. Eu sou a porta, a saída e o escape. Eu provo o homem e aumento a sua fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim. Quem busca descanso, ofereço guarida. Eu sou o que sou o princípio e o fim. Eu sou o trilho para quem vier temer. Eu sou o guia para quem quiser me ouvir. Eu sou o guarda de Israel que não dormita. Na terra e o céu, Pai me deu todo o poder. Eu sou a estrela da manhã que brilha forte. Eu sou a rosa de Saron, vem me tocar. Sou o general que saio à frente do meu povo. Também sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim. Quem busca descanso, ofereço guarida. Eu sou o que sou o princípio e o fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem busca descanso, ofereço guarida. Eu sou o que sou o princípio e o fim. Amém. Eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade que foi nos concedida nessa noite e repasso o microfone para o nosso pastor dar continuidade. Amém. Meus queridos irmãos, dessa vez abra sua Bíblia no livro ainda do profeta Isaías, só que no capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, para que possamos, mais uma noite de doutrina, trazer uma reflexão para as nossas vidas. Isaías, capítulo 1, versículo 1, está escrito: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Ai desta nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Que o Senhor se compadeça das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, esta noite eu peço a Tua misericórdia mais uma vez para com o Teu povo. Que a Tua graça seja em abundância em nossos corações e que os mesmos, Senhor, passe agora a ser receptivos à Tua palavra. Vem falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Vem consertar, Senhor, aquilo que está quebrado. Vem endireitar aquilo que está torto. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero aqui falar em pouco tempo, porque nós só temos mais meia hora para complementarmos aí 1 hora de culto. Eu quero falar das 2 visões que o profeta Isaías teve. Se nós observarmos, logo no capítulo 1, é descrito acerca da sua primeira visão. E esta visão, ela se estende até o capítulo 5. E ela é uma visão horizontal. Isaías começa agora a trazer juízo aos homens. Quando eu falo uma visão oriental, eu estou falando de uma visão para com o homem. E quando eu falo de uma visão vertical, eu falo de a visão do homem para com Deus. E os 5 primeiros capítulos, ele vai traçar esta visão do profeta. O profeta Isaías vivenciou as crises que abateram a nação de Israel. E uma das piores crises que a nação de Israel viveu foi a crise moral. Analisa no contexto todo, a gente vai verificar que existiram várias crises naquela época. Crise econômica, crise religiosa, crise sacerdotal, crise existencial. Foram várias crises. Mas na minha concepção teológica, a crise que abate qualquer crente não é a crise política, econômica, é a crise moral. A crise moral nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus, nos torna frios, mornos, nos tornamos ativistas somente religiosos e esquecemos da essência do cristianismo, que são os princípios que não podem ser relativizados, mas são absolutos, os princípios de Deus. A primeira crise que Isaías contempla foi a crise moral. No capítulo 1, versículo 4, olha o que Isaías vai descrever. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Nesse texto nos encontramos o profeta desnudando a nação, quando a chama de nação pecadora. Ele diz que a nação estava carregada de iniquidade, que esta nação havia voltado para trás, que esta nação já não reconhecia Deus,
ela não entendia mais Deus. É isso que acontece quando o homem entra numa crise moral. Ele não reconhece mais Deus, ele não aceita mais o absoluto de Deus. Ele começa agora a relativizar com o pecado. Ele começa agora a dialogar com os seus desejos imorais. Assim estava acontecendo com a nação de Israel. Ela estava carregada de pecado. Quando o profeta fala que a iniquidade deles era semente de malignos, ele fala daquilo que já tinha brotado no coração do povo de Israel. Ele fala da semente. E é na semente onde começa tudo. Tanto a coisa para o bom, para o bem, como as coisas para o mal. O que vai importar nas nossas vidas é o tipo de semente que eu e vocês temos semeado na minha e na nossa vida, nas vossas vidas. Qual é a semente que você está semeando? Qual é o evangelho que você está pregando? É um evangelho de paz? É um evangelho de amor? É um evangelho de reconciliação? Ou é um evangelho totalmente relativizado pela cultura que está encravada em seu coração, uma cultura religiosa? Não toque, não pegue, não veja. É interessante que nessa primeira visão do profeta, uma visão horizontal, ele não observa os seus erros, ele não contempla os erros dele de forma alguma. Ele habitava no meio deste povo, mas ele só conseguia enxergar os erros das pessoas. Será que isso acontece conosco nos dias atuais? Com toda certeza. Nós temos uma mania de enxergar além da nossa compreensão do amor de Deus. Quem enxergava aquele ladrão na cruz já o condenava ao inferno, mas Jesus o enxergou e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A visão de Deus, ela vai muito além da minha e da sua. A visão de Deus, ela é uma visão de misericórdia. Quando eu penso em condenar, Jesus já o perdoou. Quando eu penso em julgá-lo, Jesus já o absolveu. Porque ele tem um conhecimento de todas as coisas. Nós estamos aqui nesta nave, com praticamente 20% da nossa igreja. Eu não conheço o coração de ninguém. Eu não sei quem é salvo ou não é. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece, Ele te sonda, Ele sabe todas as coisas. Quem está com o nome escrito no livro da vida e quem não está. Quando o profeta fala de filhos corruptores, ele está falando da semente de maligno, já tinha sido produzido no coração daquele povo. Tenha cuidado com aquilo que você está plantando no seu coração. Tenha cuidado com aquilo que você planta no coração dos outros. Cuidado com aquilo que você fala, o momento que você fala, para quem fala, o local que você fala. Toda palavra que sai da sua boca é uma semente que você está plantando. E qual é a semente que está saindo da sua boca? Qual é a plantação que você vai colher? Você escolhe plantar ou não plantar? Tem essa opção. Eu não quero plantar, amém. Quem não planta não colhe. Porém, depois que você plantou, o colher não tem mais escolha. Não é mais uma opção. Porque tudo que o homem semeia, ele vai colher em certo momento. A palavra de Deus nos admoesta a produzirmos frutos dignos de arrependimento. O que é que tem saído da sua boca? Produz fruto de arrependimento em você? O que tem saído da sua boca produz arrependimento nos ouvidos da alma daquele que te ouviu?
Às vezes eu fico assim pensando, eu acho que eu nasci numa época errada. Às vezes eu oro a Deus, eu sei que eu não tenho mais como voltar o tempo, mas às vezes eu questiono com Deus, principalmente quando eu estou chorando, adorando a Ele. Na adoração, eu não sei se vocês passam por isso, mas quando eu estou adorando a Deus, eu me sinto só, sem um companheiro para chorar comigo. Porque parece que neste tempo que nós estamos vivendo, chorar, só chora quem está em pecado. Não existe mais adoração com lágrimas. A lágrima só desce quando a gente está doente, ou quando um ente querido nosso está precisando de ajuda. Mas Deus está nos chamando, irmão, a ser adoradores de lágrimas, a derramar lágrimas, a chorar, se abraçar com o Espírito Santo, sentir o calor do Espírito Santo. O povo de Israel havia entrado numa crise moral que eles mesmos haviam provocado. Quase toda crise moral que eu e você entramos é porque nós mesmos provocamos. Israel não foi diferente. Olha o que o profeta vai dizer. Versículo 2: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. A revolta de Israel contra Deus os levou a uma crise moral terrível. E toda vida que eu me revolto contra Deus, esta revolta me leva a uma crise moral. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pecado moral. Por quê? Porque se esqueceram de Deus. O homem, quando se rebela contra Deus, que não conhece a sua majestade, que não conhece o reinado dele sobre a sua vida, ele entra nesta crise moral. Por quê, pastor? Porque Deus entrega ele a esta crise moral. Não é o diabo, não são os demônios. O que Paulo está dizendo é que Deus entrega, é o próprio Deus. Você não quer nada comigo? Olha o meu sacrifício, e mesmo assim você não quer nada. Você se tornou rebelde. Deus se afasta. E quando ele se afasta, simplesmente ele entrega a pessoa aos seus prazeres carnais. E a consequência daqueles que são guiados por esses desejos, eles são atormentados pelos demônios, são atormentados pelo diabo. Há muitos anos atrás, no Maranhão, por volta de 2 horas da manhã, quando um jovem psicólogo me procurou, depois de eu ter dado uma palestra, e ele estava tendo uma crise horrível, uma crise moral. Ele não compreendia e não entendia os desejos obscuros da homossexualidade no seu coração.
E segundo ele, desde criança que ele batalhava contra aquilo. Mas ele já estava desesperado, porque não suportava mais, havia entrado na psicologia, porque achava que a psicologia dá compreensão a ele do que ele estava sentindo. E durante alguns anos eu acompanhei aquele jovem, mesmo já sendo um profissional. E hoje, para a glória de Deus, ele é casado. Talvez ainda sofra com os desejos, com toda certeza. Mas quando o homem tem um encontro com Cristo, o viciado, o drogado, o prostituto, o homossexual, qualquer um que vive em atividade imoral, é liberto, porque o sangue de Jesus tem poder para libertar. O problema é que a gente entrou num ativismo cultural, religioso tremendo, em que a gente se reúne qualquer dia da semana e esquecemos da essência do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o homem. A gente já não vê mais esse tipo de pregação. A gente vê tipo de pregação para passar a mão na cabeça da gente, meu irmão. Porque se você afrontar o pecado alheio, você já não pode ser mais pastor daquela pessoa. É a crise moral que nós estamos vivendo. O povo tinha se corrompido. Os mesmos tinham abraçado uma ética flácida, que dependia da situação, da circunstância. Se a situação fosse conveniente, fosse favorável para eles, não tinham problema de serem éticos. Porém, quando a situação não era favorável, não pensavam duas vezes em quebrar a ética. O homem só perde a ética cristã quando ele deixa de crer no absoluto de Deus e passa a crer no relativismo humano cultural. Hoje eu vi uma matéria em um site gospel que muito me entristeceu. Durante muitos anos, apesar de não ter acompanhado o seu ministério, logo no começo dos anos 2000, eu, pesquisando alguns livros, principalmente de pregação, eu me deparei com um livro dos pregadores mais famosos dos anos 80, dos anos 90 e começo dos anos 2000. Um líder de uma igreja, Assembleia de Deus, não vou dizer o ministério. E em 2016 esse homem apostatou da fé. Ele já passou a não crer mais no absoluto de Deus. Ele passou a dizer que Deus sofre como eu e você, que Deus é pego de surpresa como eu e você, que a Bíblia, ela não é a palavra, a inerrante palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que a Bíblia possui alguns erros. E eu me entristeci, porque foi um homem que marcou a geração da década de 80 e 90, não a minha, porque eu me converti em 99. Mas quem lembra deste homem foi marcado pelas pregações eloquentes. E agora o homem caiu num ativismo religioso, cultural terrível, aonde já não crê mais no absoluto de Deus, aonde que Deus é pego de surpresa, meu irmão. Deus já sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. O próprio salmista declarou no Salmo 139 o poderio de Deus, a onisciência de Deus. E eu não posso relativizar Deus de forma alguma. O ativismo em todas as áreas da nossa sociedade tem exercido uma força enorme para desvirtuar os princípios de Deus em nosso coração. O homem tem trocado o absolutismo teocrático por um relativismo cultural e religioso. Quando o homem perde a noção do absoluto de Deus, ele perde a noção da moralidade.
Em Isaías, capítulo 5, versículo 20, a gente vai observar nesse texto que Israel estava descompromissado com Deus, que Israel havia caído num relativismo religioso, que Israel havia sido dominado pela cultura daquele momento. E agora o profeta vai declarar no versículo 20 que o povo de Israel estava chamando a luz de trevas e as trevas de luz, que o povo de Israel estava chamando doce de amargo e amargo de doce. Sabe o que é isso? Inversão de valores. Será que parece com a nossa sociedade? Quando a gente escuta da boca de algumas pessoas, tem nada a ver, isso é normal, isso mesmo, irmão. Aquilo que é bonito é para se mostrar. E a gente vai caindo nesta arapuca do diabo. Eu assisti um documentário esses dias em que o pregador falava: minha mente foi contaminada pela Netflix. E se você observar, se você que tem Netflix em casa, se você não fizer um filtro, se você não filtrar aquilo que você vai ver, a Netflix, ela vai colocar no catálogo para você só filmes em que contém imoralidade, principalmente na homossexualidade e no lesbianismo. E eu nunca tinha observado isso se eu não tivesse visto esse pregador falando. E ele começa a falar dos catálogos, dos filmes que são oferecidos, minisséries, séries. Todas a grade da Netflix contém homossexualidade. E o que está acontecendo? Perceba a estratégia do inimigo em nossas vidas, nesse ativismo. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não era a televisão, era o computador. Quando não é o computador, é o celular. E agora o celular contém toda a parafernália que o diabo tem para dominar a nossa mente. E a gente passa horas e horas nesse ativismo. E o diabo tem enganado tantas mentes, meus irmãos, que vocês não imaginam. São muitas. Quando Israel passou a relativizar tudo, ele caiu pelos seus próprios pecados. Roma caiu também por causa do seu pecado. Todos os impérios caíram por causa do pecado. Todo homem que caiu, caiu por causa do seu pecado. Só existe uma força motriz que tem a capacidade de sustentar o homem em meio a esta época que nós estamos vivendo. Se chama o poder do Espírito Santo em meio ao Evangelho pregado. Se nós não tivermos esta convicção, irmão, nós também não ficaremos de pé. O homem cai por causa do pecado. Oséias 14:1 diz assim: olha o que Deus vai dizer a Israel: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Ele estava em contínua queda. A crise moral de Israel é o retrato fidedigno da nossa sociedade atual. Eu vou repetir. A crise moral de Israel é o retrato, é a cópia fidedigna da nossa sociedade atual. Nossa sociedade está na lama da imoralidade. Não existe um país mais imoral do que o Brasil. Não existe. A nossa nação, ela é considerada uma nação continente, por causa que o território é grande demais.
E devido a essa gigantesca geografia de um imenso povo, ela é considerada, por causa da sensualidade, da imoralidade que está no coração de muitos, a maior nação sensualística do mundo. Para vocês terem ideia, década de 80, década de 90, você sabe qual era o produto mais vendido do Brasil no exterior? As mulheres cariocas. Vocês sabiam disso? Não era soja, como o Brasil agora é campeão, é o número 1 em produtor de soja. Não era arroz, não era trigo, não era produtos alimentícios, não. O produto que se vendia mais no exterior pela Embratur eram as mulheres cariocas seminuas, com os seus carnavais. E vinham dezenas e centenas e milhares de turistas da Itália, noruegueses. O Brasil foi conhecido por causa da prática da imoralidade, por causa do carnaval, do samba, do axé music, do funk. Só que antes da igreja ser arrebatada, o Brasil vai ser conhecido no exterior como a nação missionária, o povo adquirido por Deus de propriedade exclusiva para fazer a obra do mestre. Nossa sociedade está na lama da imoralidade por causa de homens corruptos em todos os sentidos e grupos. Nossa sociedade é campeã mundial no consumo de cachaça. As drogas e o narcotráfico ditam leis em nosso estado. A sensualidade é desenfreada. Nós somos o país da maior parada gay. Já pensou, irmão? O que é que se anuncia no exterior? O dia do orgulho gay. Sai gay de tudo quanto é buraco e vão para São Paulo. A nação brasileira é conhecida por causa disso. Mas Deus vai transformar a nossa nação. Ele já está transformando. Há valores morais sendo adquiridos dentro da família. A família que está sendo desprezada agora está sendo vendo com os bons olhos. Porque querendo o diabo ou não, a nossa nação ainda é uma nação conservadora, de bom costume. Escute, para eu encerrar. Do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías vem apontando a crise moral do povo. Olha o que ele vai dizer. Isaías 1:4, ai da nação pecadora. Isaías 3:9, ai da sua alma. Isaías 3:13, ai do ímpio. Isaías 5:8, ai dos que ajuntam casa a casa. Isaías 5:11, ai dos que se levantam cedo para se embriagar. Isaías 5:18, ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano. Isaías 5:20, ai dos que chamam o bem o mal e o mal o bem. Isaías 5:21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Isaías 5:22, ai dos que são poderosos para beber vinho. Isaías 5:23, ai dos que justificam o ímpio com presente e ao justo nega-lhe a justiça. Do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías vem castigando, só revelando o pecado horizontal da nação. Enquanto Isaías observava o defeito da vida dos outros, ele não enxergava o seu próprio defeito. Enquanto ele só contemplava aqui o terreno, ele não olhava os seus erros. Ele só viu da irmã Maria, do irmão João, ou do pastor Oliveira. Mas ele não contemplava o seu próprio erro.
porque ele estava numa visão carnal, horizontal. Enquanto eu e você ficarmos nos preocupando com o pecado dos outros, infelizmente não olharemos para o nosso. É mais fácil dizer ai daquela pessoa por causa do seu pecado do que dizer ai de mim. É mais fácil enxergar as manchas na roupa dos outros do que enxergar a mancha em nossa roupa. Na realidade, nunca conseguiremos enxergar nossos pecados se primeiro não enxergarmos a Deus. Só Deus tem a capacidade de desnudar o nosso eu. Quando nós julgamos tronizado em nós mesmos. Nós nos tornamos reis e começamos a julgar e a condenar. Mas quando o homem ele olha para Deus, ele enxerga Deus na sua vida, ele contempla a sua glória, a sua santidade, ele faz questão de sair do trono do seu eu e dizer: Senhor, a partir de agora quem reina na minha vida é o Senhor. Toma conta da minha vida, porque só tu tem a capacidade e a reta justiça de julgar com sabedoria. Eu não tenho. Quando Isaías termina o capítulo 5, ele termina achando que não havia profeta em Israel nem em Judá igual a ele. Olha, se eu só olho para o defeito dos outros, é porque eu estou bem. Se eu só aponto o pecado das pessoas, é porque eu não tenho. Então Isaías chega agora, finalizando o capítulo 5. Eu sou o cara. Eu sou é bom. Depois de mim só eu de novo. Ai de Deus se não tivesse eu aqui para ele usar. Porque ele estava numa dimensão terrena. Mas acontece algo milagroso. Ele vai declarar que no ano em que o rei Uzias morre, ele tem a segunda visão. Só que essa segunda visão já não era uma visão horizontal, era uma visão vertical. Ele agora vai contemplar a glória da santidade do Altíssimo. Enquanto ele está no capítulo 5, ele está aqui apontando, ó. É você. Você fez isso, você fez aquilo. Ai de você, ai de você e ai de você. Mas quando mais perto Isaías chega de Deus, quando ele entra no templo, no ano em que o rei Uzias morre, que ele entra no templo para orar, para adorar. Escute, irmãos. Entrar no templo significa deixar os pés do lado de fora, deixar as preocupações, as labutas, os problemas. Entrar no templo significa algo singular, você e Deus. Não é você e outro irmão, é só você e Deus. Quando você está com outro irmão, você tem a oportunidade de enxergar nele defeitos. E verdade, defeitos ele tem como eu. Mas quando você entra no templo e que você está sozinho com Deus, e você contempla a glória dele, você não vai ver defeito nele. É Deus olhando para você, refletindo a tua imagem. Aí você agora começa a se auto-ver, se auto-contemplar. E a
aquela impureza que você não via, aqueles defeitos que você tinha, mas não sabia, começam agora a serem revelados, porque você está diante da majestade sem defeito, do Cordeiro imaculado, do Cordeiro que foi achado sem pecado. Agora você vai ver o que é bom para tosse, porque você vai olhar para si, você vai fazer uma introspectiva e vai ver: eu não sou santo como eu achava que era. Escute, irmãos, quanto mais longe de Deus, menos eu vejo. Quanto menos vejo Deus, menos enxergo os meus pecados. Quanto mais longe de Deus, eu não consigo ver os meus erros, eu só consigo ver os meus acertos. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o vejo. E quanto mais o vejo, mais consigo me ver por dentro e entender que eu também sou pecador. Davi ficou muitos anos sem ver a presença de Deus, mergulhado no pecado do adultério. Olha o que Davi vai dizer. Deus o visita através do profeta Natã, revela a sua iniquidade. Davi se aproxima novamente de Deus por meio do arrependimento e traz um dos mais belos cânticos de arrependimento, o Salmo 51. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Preste atenção aqui. Olha o que ele está finalizando aqui no verso 3. E o meu pecado está sempre diante de mim. Espera aí. Se o pecado, Davi está dizendo que estava sempre diante dele, porque ele adulterou com Betseba, porque é que ele matou Urias, porque o pecado o cegou. Ele se afastou-se de Deus. Quando ele se afastou-se de Deus por causa dos seus pecados, o pecado o cegou. O pecado sempre esteve diante da frente deles, mas ele agora não tinha o poder do discernimento. Assiste um filme, qualquer filme, em espírito de oração. Só não assistir pornografia, pelo amor de Deus. Qualquer filme, até o mais besta, até o mais inocente, desenho animado, assiste em espírito de oração. Tu vai ver coisas que você vai dizer: como é que é esse negócio aí que eu não tinha visto ainda antes? O pecado nunca deixou de sair, ficar diante de nós. O problema é quando a gente perde a visão de Deus. O problema é quando a gente se afasta de Deus, a gente para de enxergar o sobrenatural. A gente deixa de ter discernimento, a gente não presta atenção do que o diabo está querendo levar a gente para a cova espiritual. Isso me chama a atenção, porque ele mesmo declara: o pecado sempre estava diante dele. Davi só teve a consciência que o seu pecado estava sempre diante dele quando ele abriu os seus olhos para reconhecer o seu pecado e ver Deus. Assim acontece com todo aquele que flerta com o pecado. Ele não observa que o pecado está sempre diante dele. Só passamos a ter a consciência do pecado quando temos a consciência de Deus. Quando Isaías chega no capítulo 6, quando tem a visão da grandeza da santidade de Deus, é que ele percebe que de santo ele não tinha nada. Versículo 5 do capítulo 6, para encerrar. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você observou aqui? 1 ao 5. Ele só prestava atenção que habitava no meio de um povo
de impuro lábios. Mas chega no capítulo 6, versículo 5. Em primazia, ele cita quem? Lê o texto para mim aí. Eu vou ler para, presta atenção. Presta atenção no texto. Porque disse eu: ai de mim que vou perecendo. Quem é a primeira pessoa aqui? Por que ele não botou Israel primeiro, já que ele já vinha acusando Israel desde o capítulo 1? Porque ele teve um encontro com Deus, ele viu a glória de Deus. Então quando ele chega no capítulo 6, ele observa e diz: eu sou um homem de impuros lábios. Ele não falou primeiro a nação, ele não falou primeiro o povo, ele se incluiu primeiro. Todo homem que tem um encontro com Deus, ele não coloca a culpa em ninguém, ele coloca a culpa em si mesmo. Pede perdão a Deus, se arrepende do seu pecado e volta ao primeiro amor. Porque ele passa a reconhecer que ele mesmo errou. Fique de pé. Precisamos olhar mais para Deus, para olhar menos para o pecado. Quanto mais eu olho para Deus, menos eu olho para o pecado. Quanto mais eu olho para Deus, eu menos olho para o meu irmão, em termos de o acusá-lo. Precisamos voltar a contemplar a glória de Deus. Fazer como o profeta Isaías, ter um encontro e os nossos lábios serem purificados em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Queridos irmãos, amanhã é nossa ceia, tá bom? Você que sempre traz 1 quilo de alimento, não esqueça de trazer 1 quilo de alimento amanhã, para que possamos fazer cesta básica com a Secretaria de Missão e doarmos àqueles que estão em necessidade. Queridos, também quero anunciar a vocês, já coloquei nos grupos da igreja. Ontem o engenheiro, o irmão Milton, conversou com ele esteve aqui conosco e ele cobrou uma quantia para fazer o projeto. Segunda-feira vai estar me entregando a maquete do projeto. Nós vamos fazer 5 salas, 4 aqui em cima. Não, engenheiro é outra coisa, né? Cada um na sua área, né? Na minha cabeça eu tinha que fazer uma escada lá embaixo. Aí o caba vem, não precisa não, é só por aqui mesmo. Ele fez uma maquete ali improvisada, eu pude entender. Dia 10 de agosto, se Jesus permitir, nós estaremos dando início à construção das salas da escola bíblica e a sala da Secretaria de Missão. Hoje 2 presbíteros entraram comigo, eu não sei se falaram primeiro para depois vir falar comigo, pedindo que essa sala de missão fosse conjugada com uma sala pastoral, para a gente fazer atendimento. Eu gostei da ideia. Eu vou ver depois, e qualquer coisa a gente aumenta o tamanho da sala da Secretaria de Missão e a gente divide para fazer ali um local para o escritório pastoral. Tinha outra coisa para eu falar, agora eu terminei, foi esquecer. Sim, a família do irmão França entrou em contato comigo, né? O Claudemir está ali, e concordou em nós homenagearmos o nosso irmão França, colocarmos aqui em homenagem a ele, a sua memória, né? A ele não, a memória dele, Escola do Saber, irmão França. Até o irmão Enoque perguntou se não era bom colocar o nome original. Eu nem me lembro do nome original dele. Todo mundo conhece ele só como França. Então, que seja, na minha opinião, só se a família quiser colocar o nome, mas na minha opinião é irmão França. Por que, pastor, da homenagem? Porque foi no dia que ele veio abrir a igreja para a escola bíblica que ele faleceu. Então, é uma boa que a gente faça uma homenagem à sua memória e também à sua família. A igreja que está aqui concorda? Diga amém. Então assim será, tá bom? Que Deus nos ajude, nos dê graça. Quem ainda precisa de oração? Irmão Clemildo aqui nos apresentando a Deus em oração, passo algo. E a gente vai estar dando aqui a bênção apostólica e até amanhã, se Jesus permitir, na nossa ceia. Meus amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos precisam de oração? Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor,
por tudo aquilo que ouvimos, aprendemos, Senhor, da Tua palavra, que nós, Pai, possamos mantê-lo em prática, aquilo que recebemos nesta noite. Recompensa cada filho Teu, filha Tua, que aqui estiver o Senhor, toma nas Tuas mãos, Deus, de uma forma especial a vida de cada um, Senhor, desde o menor até o maior aqui que se encontra na Tua casa. Te peço àqueles que não puderam vir, Tu sabe o motivo, Pai, desperta o Teu povo, Senhor, Pai, ajuda cada um, Senhor, de uma forma gloriosa. Amanhã nós possamos estar aqui, Senhor, participando destes dois emblemas, assim pela Tua permissão. Recompensa também, com bênção do céu, a vida do Teu servo, pastor desta igreja, a irmã Vera, Senhor, a sua família, os projetos que estão entregues nas Tuas mãos, Senhor. Deus, abre as portas de facilidade, que não venha faltar, Senhor, o necessário. Seja com Teu povo, desde já te pedimos e te rogamos por fé. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as virtudes, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja confirmante, diga amém. Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus.